E vamos nesse bloco 3, né, para fazer uma abordagem para terminar essa Alta Idade Média. E eu separei nesse bloco 3, eu cheguei a cogitar fazer 4 blocos, mas vale a pena a gente pensar o Império Bizantino e o mundo árabe, que a gente consegue fazer essa Alta Idade Média. O mundo árabe é muito curtinho, cheguei a cogitar ampliar, mas acho que vale a pena a gente só perceber a construção do mundo árabe que incomoda o mundo europeu. Então, da presença árabe, que eu vou comentar com qualidade, mas não vai ser uma coisa. Não vou falar dos reinos abássidas, não vou falar das dinastias, sunitas, xiitas, eu vou deixar isso para a geografia, que é algo que a geografia trata muito até. Mas que surgiu nessa época, né? A questão dos sunitas, dos xiitas. Você tem os sunitas e tem uma perspectiva da Suna, da ideia da eleição, né, daquele que vai ser o representante do Islã, então de uma escolha. Os xiitas já partem do pressuposto de uma visão de que tem que ser descendente direto do Maomé. Então, assim, é basicamente isso, ponto que talvez a gente vá aprofundar um pouco mais, né, quando você fala questão árabe. E aí vamos lá, vamos fazer a abordagem sobre esse Império Bizantino, vamos dar uma observação interessante sobre ele. Afinal, esse Império Bizantino, ele é um sobrevivente, né? Então é importante a gente pensar isso. Deixa eu jogar o OBS para cá. Tá. O Império Bizantino é um sobrevivente, a gente tem o lado oriental que sobreviveu à realidade das invasões bárbaras que acabaram com o lado ocidental. Você percebe ali no mapa que você tem até a divisão do Império Bizantino, lado oriental, lado ocidental. Constantinopla bem no meio ali, entre a Turquia e a Grécia. Então a gente tem um império que ele preservou, né? Preservou muita coisa interessante. O uso até do latim, né? Foi durante muito tempo, mas devido à presença grega, o grego se tornou predominante. O Império Bizantino está num local privilegiado. Você tem a transição entre a Europa e a Ásia. Você tem uma passagem do mundo europeu para o mundo asiático. Você consegue ir, por exemplo, a partir do Império Bizantino no Irã, no Iraque, na Síria, na Terra Santa. Então você tem um ponto de passagem importante com a região da Turquia. E essa posição privilegiada ajuda também a prática comercial, que vai ser muito forte. Não à toa, lá no século XIII, você vai ter a cruzada comercial, que vai ter como principal objetivo, né, os banqueiros, os financiadores de cruzados argumentaram que iriam levar os cruzados à Terra Santa e mudam a rota e falam, não, eu quero Constantinopla. Então você percebe, essa cruzada comercial é interessante que ela revela o real caráter do movimento cruzadista, né? A riqueza. E aí a galera fala assim: não, deixa a Terra Santa para lá, eu quero a riqueza agora de Constantinopla. E Constantinopla é submetida a essa ação dos cruzados. Submetida a essa ação dos cruzados. Então é interessante pensar que o Constantinopla vai ser subjugada, né? Mas durante muito tempo eu vou ter uma Constantinopla que brilha. E até a cruzada acontecer, a gente está falando aí de uma diferença de a queda do Império Romano do Ocidente até a cruzada comercial, 7 séculos, 700 anos. Então, eu vou ter um Império Bizantino que realmente sobrevive, realmente ele vai ter um eco, né? E no início ele vai se manter. E aí é interessante o quê? Você vai ter no século VI a figura do Justiniano. O Justiniano vai colocar o império num auge, né? Então os bizantinos vão chegar, por exemplo, a ter territórios no norte da Itália. E isso vai depois, com o tempo, ser questionado pelos francos. A gente já comentou já. Essa presença franca entra em choque com os bizantinos e aí os francos vencem, vai ter o patrimônio de São Pedro e tudo mais. Então, assim, o Justiniano, ele vai ser o imperador de Bizâncio que vai levar Bizâncio ao auge. Ele vai ser um imperador que vai ser marcado também por uma tradição. Uma tradição, uma tradicionalidade, que é a ideia do corpo jurídico romano. Então, o Justiniano ele vai compilar esse direito romano. Muitas das vezes se coloca
responsabilidade no Justiniano por ele preservar esse código romano e, com isso, ajudar a esse código chegar até os dias atuais. É importante pensar o Justiniano como um elemento significativo desse código romano, né? O direito romano escrito, documentado, a ideia de uma legislação marcada pelo texto, marcada por essa ideia textual. E aí o Vicentino da SpaceX, ele comenta que o direito romano era dividido em várias partes, os códigos, o digesto, as institutas e as novelas, então código, conjunto de leis, digesto, comentário do jurídico sobre as leis, os institutos, os princípios fundamentais de direito e as novelas, novas leis do período justiniano. É muito interessante, porque nós temos no mundo contemporâneo uma estrutura do direito muito baseada no direito românico. Então, por exemplo, se eu comparar, é o conjunto das nossas leis, o digesto, a interpretação das leis que a gente tem hoje como o STJ, o STF, institutos, os princípios fundamentais, seria o que hoje é as nossas cláusulas pétreas, são cláusulas que você não pode mexer, e as novas leis, as novidades, as emendas constitucionais. Então, olha como é que é parecido, né? Olha como é que é próximo. E essa reunião de leis vai organizar a ideia do corpo juris civilis romano, né? Então, o corpo do direito civil que vai ecoar pelos séculos, que vai ser um documento muito reproduzido. Você está vendo aqui uma versão, se não me engano, de 1783, 1883, não sei, teria que ver, né? Tá aparecendo. Mas é, por exemplo, um Juris Civilis Romani que você vai vendo ele ecoando ao longo do tempo. E esse Juris Civilis Romano, ele, naquele momento, foi útil para Justiniano ampliar o seu poder, aumentar a carga tributária. Então você tem um Justiniano que ele vai usar desse corpus juris civilis para poder ampliar sua força. E obviamente, quando você tem um governante que, de certa forma, né, age contra os mais necessitados, que aumenta a carga tributária, que isso afeta a vida das pessoas, dessa sociedade no sentido geral, você vai ter insatisfação. E a população, com essa carga tributária, vai se rebelar no hipódromo, lá em Constantinopla, e vai gritar Nike, Nike, Nike. Nike, que é uma expressão que significa vitória. É interessante, porque Nike de Nike mesmo. Vou botar até o logo da Nike aí, é sério isso. Fiz um post há pouco tempo no Instagram falando sobre isso, como Nike, a deusa da vitória. E aí você vai ter uma rebelião popular que vai tomar as ruas de Constantinopla. E o Justiniano, ele vai ficar com medo. Só que, como a Teodora, a esposa do Justiniano, falou que ela não ia sair, que ela fala assim, ó, se for da vontade de Deus, eu vou morrer aqui. Vou morrer defendendo meu trono. Aí o Justiniano pega coragem, fala com o comandante Belisário, e o Belisário vai ser o nome que vai acabar com a revolta de Niquet, massacrando a população e dando um fim ao movimento. Então eu encontrei essa imagem maneira do Belisário, né? Bonita, deve ser uma construção em inteligência artificial, enfim, um comandante de tradição românica, daquela forma de combate românica, é bem interessante, bem maneiro, né? Um outro ponto importante também é que esse poder temporal do imperador, eu comentei isso com a queda de Roma e com a aliança dos francos com a Igreja Católica, que vivencia, que permite a Igreja Católica sair da zona de influência bizantina. Só que lá em Bizâncio, eu ainda tenho imperadores, e eu tenho imperadores que são considerados deuses, como a tradição romana. E esses imperadores, eles exercem poder sobre a igreja. Existe um poder de indicação dos papas, dos patriarcas, no caso lá na igreja de Constantinopla, feito pelos imperadores. Aí você elenca, constrói a ideia do César ou papismo, que é o poder
temporal intervindo na escolha religiosa. Isso acontecia na realidade da Igreja Católica, no mundo ocidental? Isso aconteceu. Mas quando eu tenho o auge da Idade Média, a igreja não tem mais uma escolha feita por um líder temporal, por um nobre ou um rei. É a igreja que decide. Então é interessante pensar que a igreja de Constantinopla ela não quer perder esse controle sobre a igreja romana, né? E isso, obviamente, vai chegar um momento que vai ter choque. Não vai ser agora. Mas é importante a gente entender que na Baixa Idade Média eu vou ter aquilo que vai ficar conhecido como cisma do Oriente, quando eu tiver o rompimento da Igreja Católica grega, ortodoxa, que mantém a tradição, e da Igreja Apostólica Romana, que traz algumas novidades. Então é muito interessante e legal a gente pensar isso. Aí vamos lá. Aqui tem uma imagem, e novamente a representação do Império Bizantino, mas você repara que o Constantino ele tem uma auréola. Então existe uma divinização da figura do imperador de Bizâncio que teria um poder para indicar esses patriarcas. Então é importante pensar o quanto que esse cesaropapismo ele vai também daquilo que a sociedade acredita, no sentido de, olha, existe ali um entendimento de que o imperador ele é representante de Deus. Então é muito interessante pensar esse Império Bizantino nesse momento inicial. Vamos avançar e, aproveitando, né, como eu tinha comentado, falar sobre o quê? Falar sobre o mundo árabe. E o que que eu quero falar do mundo árabe? Por que que eu quero falar do mundo árabe? Por conta disso aqui. Isso e isso. Vocês já viram essas imagens, eu já tinha mostrado, e vale a pena a gente visualizar a seguinte ideia. Os árabes, eles entram em choque com os europeus. E a partir do centro que irradia a religião islâmica, que é a Península Arábica, a partir do século VII, você vai ter uma religião que vai irradiar da Península Arábica e você vai ter efeitos significativos na Ásia, no Oriente Médio, no Norte da África e até na Península Ibérica. É importante entender que tudo começa a partir de povos que eram desorganizados, porque eles, cada um acreditava em várias religiões, em várias entidades. Não havia uma religião que aglutinava. O Islã, ele é uma bandeira que unifica, ele é uma bandeira que cria um elemento interessante de que você é meu irmão de religião, de fé, assim como a cristandade faz isso, assim como o judaísmo faz isso. E o Islã, revelado, né, ao Corão para Maomé, pelo anjo Gabriel, essa imagem é difícil de encontrar. Por quê? Porque o profeta, ele, na religião islâmica, não pode ser representado. Você encontra a imagem do anjo Gabriel com o Maomé com a cara pintada de branco. O Maomé não pode ter representação do Maomé. Então, o Gabriel, ele revela ao Maomé. O Maomé já havia sido expulso da cidade na Península Arábica, daquilo que é o processo que ficou conhecido como Hégira, ele foge, né? E aí você tem a revelação feita pelo anjo Gabriel ao Maomé. Ele tenta difundir, mas ele acaba sendo perseguido, foge, se reorganiza e aí consegue expulsar, né, vencer aqueles que defendiam o politeísmo e estabelece fundamentos do Islã. E a partir do estabelecimento dos fundamentos do Islã, eu vou ter uma religião que vai irradiar da Arábia Saudita, vai tanto para o leste quanto para o oeste. E aí, parceiro, o certo seria o leste, oeste, por conta da câmera virada. E aí, parceiro, o Islã vai se tornar uma das principais vertentes religiosas do planeta, né? Hoje, tá entre os três, que é o quê? Cristianismo, judaísmo e islamismo. E aí, os árabes, eles vão, por exemplo, a partir da sua base no norte da África, vão invadir a Europa, vão invadir a Península Arábica, vão fazer parte das guerras de reconquista, vão ter até impacto nas grandes navegações. Então é muito interessante pensar os árabes, né, essa presença árabe que mexe com a história europeia
por conta de uma visão de que uma religião que tem que combater os infiéis, que tem que se expandir. Então, a ideia da jihad, né, da guerra santa, da busca por novos fiéis, da apresentação da religião de Maomé. Então, é importante pensar isso. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu fecho o bloco 3, né? Questãozinha maneira, essa visão sobre a Alta Idade Média. A segunda parte do Império Bizantino eu vou colocar em baixa. E daqui a pouquinho a gente vai entrar em Baixa Idade Média. Beleza? Tranquilo? É isso. Até a próxima.